Bem-vindo ao ValideCast, o podcast que fala sobre tecnologia e varejo. Hoje nós vamos mergulhar na gestão de varejo e prevenção de perdas. Hoje nós temos um convidado ilustre aqui, o Alessandro Matheus. Ele é consultor em varejo, pós-graduado em varejo, branding e mercado de consumo. Trabalha no varejo há mais de 25 anos, tendo atuado como gestor de loja, gestor de prevenção de perdas, consultor em varejo. Fala um pouco sobre como foi a sua jornada nos últimos 25 anos no mercado tão competitivo quanto o varejo. Primeiramente, obrigado, Newton, pelo convite, de poder participar aqui do ValideCast e poder compartilhar um pouquinho dessa jornada aí dentro do varejo. A minha história começou muito cedo. Aos 18 anos eu comecei a trabalhar como vendedor e fui trilhando a carreira dentro do varejo e dentro do supermercado. Então fui vendedor, fui repositor, fui encarregado, fui líder, fui gerente de departamento, fui gerente geral. E dentro do varejo, a minha última posição foi como gerente de prevenção de perdas, a última empresa que eu trabalhei. Dentro dessa empresa, iniciei lá como gerente de inventário e trabalhei por quase 12 anos como gerente de prevenção de perdas. E para mim foi uma grande escola, porque quando eu iniciei nessa atividade eu não conhecia nada de prevenção de perdas. Então foi um grande aprendizado, foi uma grande escola poder participar aí da prevenção de perdas e na realidade inaugurar a prevenção de perdas nessa empresa. Então vamos começar com algumas perguntas e você vai discorrendo a respeito. Primeiro, o que é o controle de validade no varejo? Então, o controle de validade dentro do varejo é uma peça fundamental para a gente conseguir mapear como está a saúde dos nossos produtos dentro da loja. Então, eu preciso mapear desde o recebimento de mercadoria, onde eu consigo identificar ali a data, fazer todo um trabalho inicial até que esse produto ele entre para o nosso estoque e aí ele seja direcionado aí para a exposição no ponto de venda. Eu consegui identificar todas as datas de validade desse produto e eu consegui primeiro ter o controle dessa data de validade para eu conseguir expor esse produto para o meu cliente e aí eu consegui ter esse mapeamento do produto no ponto de venda. Uma pergunta que é uma curiosidade minha, hoje os problemas de perda no varejo por conta de validade representam um percentual importante dentro da camada de prevenção ali. Você sabe quanto que isso gera de prejuízo hoje para o varejo? Eu vou te trazer um dado aqui, na última pesquisa da Abrap em 2022, só a quebra ali operacional, ela está girando em 26,85%, ela é atribuída à perecibilidade dos produtos e 26% ocorre devido ao vencimento dos produtos. Então é um valor muito grande. É uma quebra que ela está na nossa mão. A gente consegue controlar, E para que serve o controle de validade dentro do varejo? Então, Newton, ele serve primeiro para reduzir as perdas, para melhorar a rentabilidade aí do nosso negócio, evitar desperdício de produtos, manter a reputação da nossa empresa e garantir a segurança ao consumidor. Esse é um ponto extremamente importante dentro do controle de validade. Uma dúvida que eu tenho, eu sei que por lei ele não pode vender um produto que esteja fora da validade, mas vamos imaginar que eu compro um produto, ele está com 2 dias por vencer e ele acaba vencendo na minha casa. Ou seja, hoje ele vence no dia 30, eu vejo que o produto ainda está bom, digamos assim, eu posso consumi-lo ainda ou melhor jogar fora? Ele cravou a data ali, você tem que descartar o produto? É sempre bom seguir as normas que estão lá e as datas que estão expostas. Inclusive, esse é um ponto que você trouxe e é um ponto importante para fazer uma avaliação, que nós supermercadistas, nós precisamos sempre informar ao cliente que o produto ele deve ser consumido dentro do seu período de validade. E eu preciso também colocar essas informações no momento que eu estou vendendo o produto. Inclusive na etiqueta de gôndola e assim por diante. Isso, eu preciso colocar essas informações para o cliente ele saiba. Então você pode consumir o produto até essa data. A gente que está no varejo, muitas vezes por todas essas dificuldades que nós temos de equipe, de colaborador, turnover, a gente acaba não dando esse tratamento. Então esse produto ele precisa estar identificado, eu preciso ter essa data
no produto e eu preciso informar isso para o meu cliente, que ele precisa consumir dentro do período e a data de validade do produto. Caso ele queira consumi-lo após a data, é por responsabilidade dele. Do cliente. Fica a critério dele. Bom, quais são os erros comuns sobre o controle de validade e o que ele realmente envolve? Eu acho que a gente acaba se perdendo muito no varejo porque a gente acaba não utilizando os dados, as informações que são importantíssimas para a gente tomar as melhores decisões. Quando a gente começa a fazer esse controle, muitas vezes a gente acha que é só eu pegar, anotar essa data e eu acabo perdendo todas essas informações. Então muitas vezes eu já coletei data de validade num papel. Vou fazer um relatório aqui, isso é um controle rigoroso de validade. Mas não é assim. Por quê? Eu pego isso, anoto num papel, mas como é que eu vou conseguir controlar todas essas datas de validade? Como é que nós, a nossa cabeça, vai conseguir lembrar que eu vou olhar um determinado produto, determinada quantidade e conseguir fazer essa verificação de data de validade? É muito difícil, Newton. É quase impossível. Grande parte dos supermercados, eles trabalham com mais de 20 mil SKUs. Como é que a gente vai conseguir monitorar essa data de validade? Eu diria que é quase impossível. Então, não dá para a gente fazer essa gestão anotando essas datas de validade e quantidades em papel. Então, esse foi um erro que eu cometi lá atrás no meu início na carreira da prevenção. Achar que com o papel eu conseguiria fazer toda essa gestão. Então há uma confusão muito grande de nós, prevenção de perdas, de que eu consigo fazer essa gestão utilizando esses recursos que são precários. Eu preciso ter ali uma gestão, um controle um pouco mais robusto para conseguir fazer toda essa gestão. E de novo, é ter a informação e o dado para que eu consiga tomar as melhores decisões dentro do negócio. Um outro desafio também que eu percebo é que assim, mesmo você tendo 20 mil SKUs, o mesmo produto ele entra N vezes. Então você precisa considerar a entrada do mesmo produto várias vezes e controlar e acompanhar essas validades. O desafio não está envolvendo apenas 20 mil itens. Você pode pegar 20 mil e multiplicar por muito mais, porque o mesmo item ele te exige um controle vezes 5, vezes 10 e assim por diante, né? Quando a gente não consegue utilizar de alguma tecnologia, eu não consigo ter um monitoramento desses produtos, que vai de encontro a isso que você está falando. Os produtos eles têm diversas entradas na semana, no mês, no ano. Se eu não tiver ali uma forma de acompanhar tudo isso, eu não consigo ter ali essas informações e os dados para eu conseguir tomar a melhor decisão. E acompanhar talvez um item aí de curva A, de classe A, é um pouco mais fácil. Agora, e quando nós falamos de um item de curva de classe C? Se eu não conseguir monitorar e acompanhar esse item, há uma grande chance de que esse produto ele vença, às vezes no estoque, mas ele possa também vencer ali no ponto de venda. Eu não sei, mas assim, a minha percepção é que o principal desafio são produtos perecíveis que você tem uma data mais curta, então o acompanhamento precisa ser maior, ou não. Ou, por exemplo, um produto de mercearia representa um desafio maior no controle da validade. Então, hoje, acompanhando de perto o supermercado, os itens perecíveis eles são mais críticos. Por quê? Eles já entram muitas vezes com uma data muito próxima de vencimento. E inclusive nós temos as negociações do departamento comercial. Então muitas vezes um produto ele vai entrar com uma vida um pouco mais curta. Ele já tem essa vida mais curta em comparação ao item da mercearia, que sei lá, que tem 6 meses, 1 ano ou até 2 anos. Então o nosso olhar ele já precisa ser mais atento para esse produto, inclusive os produtos que nós produzimos dentro da loja. Por exemplo, pão, a vida dessa produção própria, ela já tem uma vida ali bem mais curta em comparação aos itens industrializados. Mas ainda assim, o perecível ele é um setor que eu preciso ter muito mais atenção, porque a vida do produto já é bem menor. Você falou uma coisa interessante, existem alguns mercados que meio que se especializam em trabalhar com produtos de data curta. Eles até trabalham com a margem mais apertada, mas eles assumem esse risco e correm para vender o produto o mais rápido possível. Não deixa de ser uma oportunidade de negócio,
mas requer um nível de desafio muito maior do que o cotidiano aí do varejo, né? Os supermercados, eles trabalham muito com essa metodologia e que é importantíssimo, porque a gente consegue ter um produto que na ponta ali eu vou colocar com um preço assim bem competitivo para o nosso cliente. Sempre vai exigir um acompanhamento muito de perto dos departamentos, departamento ali de perecível, departamento de prevenção de perdas, para que consiga efetivamente acompanhar esse item. Então, muitas vezes eu preciso fazer toda uma logística dentro da loja para conseguir colocar aquele produto em exposição. Exemplo, tenho uma salsicha que entrou agora com uma data mais próxima, com um preço diferenciado, mais competitivo, que eu consigo brigar com a concorrência. Então, muitas vezes eu preciso retirar o produto que eu tenho no ponto de venda e deixá-lo guardado no estoque. Por quê? Porque a data dele é uma data que vai vencer após a data negociada. Entendi. Então, eu tenho que retirar aquele produto do ponto de venda, guardá-lo da melhor forma possível dentro do estoque e colocar aquele produto no ponto de venda, que é o produto competitivo, que está com uma data de vencimento mais próxima. É claro que eu tenho todo um método para fazer isso, eu tenho que identificar o produto no estoque e o que é importantíssimo, orientar e treinar as equipes para que elas consigam também ter essa visão do controle de validade e da prevenção de perdas dentro da loja. O que é muito complexo trabalhar a cultura da prevenção. Eu digo que nesses 12 anos foi um dos pontos mais complexos, que era trabalhar a cultura da prevenção de perdas com o colaborador. Fora o controle de validade, ele entender todo esse método, é passar a cultura da prevenção para o colaborador. Então, todo mundo tem que estar ali treinado, alinhado nesse processo. E vai muito tempo para fazer isso, né? Bom, como o controle de validade ocorre? Esse controle, então, ele é fundamental para ajudar essa empresa. Primeiro, para a gente fazer uma avaliação e diminuir ali os nossos custos financeiros. Muitas vezes a empresa ela não tem esses dados, as informações, por exemplo, de quebra. Ela não sabe quanto que está a quebra dela conhecida, a quebra muitas vezes desconhecida, qual é a quebra da mercearia, quanto que é a quebra ali do perecível. Então, o controle de validade, ele chega como uma forma de eu ter esse monitoramento. Eu consiga ter esse controle da validade, né, de novo, desde o início, desde o recebimento até a armazenagem do produto, até o direcionamento no ponto de venda, até que ele cruze ali o checkout. Então, ele é importante para que eu consiga, primeiro, reduzir as minhas perdas. Com esse controle, eu consigo minimizar as minhas perdas. Alessandro, eu vou conseguir zerar? Não, impossível. Mas eu preciso ter um trabalho ali efetivo para que eu consiga diminuir essas perdas. Então, esse é um ponto importante. Um outro ponto importante é eu prezar também pela saúde do meu cliente. Poxa, eu não posso vender um produto vencido e eu preciso ser criterioso com isso. Então, não dá para fazer um jeitinho. Vamos tentar vender esse produto? Não existe isso. Existem até, não sei se você já ouviu falar, mas existem até empresas que transformam o produto para dar um tempo de vida maior a ele, mas isso é um risco muito grande aí para a saúde do cliente, né? Sim, total. Então, eu preciso pensar na saúde física do meu cliente e eu também preciso pensar nessa satisfação do meu cliente. Poxa, imagina o cliente entrar na minha loja e aí ele encontra um produto vencido. Poxa, legal, eu vou dar um produto para ele. Tudo bem. É bom você falar sobre isso, porque por lei, então, ele precisa disponibilizar um outro produto para o cliente. Uma unidade desse produto vencido que ele encontrou no ponto de venda. Mas eu costumo dizer que isso é algo que você tem que fazer para o cliente, mas o que fica sempre batendo aqui na minha cabeça é a percepção que o cliente vai ter. Poxa, todos nós somos seres humanos, né? E passíveis de erro. Então, imagina, eu tenho N colaboradores, talvez uma unidade de um produto pode passar. Mas se eu trabalhar a minha gestão, a ideia é que eu minimize tudo isso. Agora, o cliente ele entra uma vez e encontra o produto vencido, ele entra novamente na nossa loja e encontra mais um produto vencido. Qual será a percepção dele com relação à minha empresa? Poxa, infelizmente na loja ali do Alessandro eu encontro muitos produtos vencidos. Então essa informação ela vai passando ali de boca em boca. Poxa, aquela loja ali, quando eu vou, eu sempre encontro produto vencido. Minha loja ela vai ficar caracterizada dessa forma. Então,
Eu preciso fazer um trabalho para redução de perdas, vai melhorar a finança da minha empresa, mas eu também preciso pensar no cliente, na segurança física dele, mas também na satisfação do meu cliente. Então, o controle de validade, ele vai servir para muitas coisas, até para eu começar a fazer uma gestão do meu estoque. Porque eu compro um produto, ele entra ali em vencimento. Eu consigo vender esse produto. Será que eu preciso comprar a mesma quantidade que eu comprei? Será que eu não posso negociar uma quantidade menor? Porque talvez aquele produto ele não seja ali para o perfil da minha loja, aonde eu estou inserido. Então, o controle de validade ele vai servir para muitas coisas e uma delas também é a gestão e o controle do meu estoque. Isso que você falou é interessante porque, por vezes, trabalhando também no varejo, eu percebo que existe um embate muito grande entre o departamento comercial e a operação de loja, principalmente em grandes redes de varejo, para que se consigam preços bons, o comprador acaba fazendo a compra de um volume que acaba vencendo na loja. Então isso é um tanto quanto corriqueiro, né, no meio do varejo. E como nós poderíamos evitar esse tipo de situação? Quais são os métodos que podem ser usados pela loja, ou pela operação, ou pelo departamento comercial que podem ajudar a resolver esse tipo de problema ou minimizar isso? Então, Nilton, nesse tempo aí de varejo que eu tenho, eu acho que a comunicação entre os departamentos ela é de extrema importância. E eu tive essa experiência de vivenciar isso. Nós estamos falando aqui de controlar a validade, né? Mas não tem como eu não falar para você sobre a prevenção de perdas, né? Que é um departamento que ele precisa andar junto com todos os outros departamentos. Ele se conecta com todos os outros. Então ele está na operação, mas ele está andando lado a lado com o comercial, ele está andando lado a lado com o departamento fiscal, ele está andando lado a lado com a diretoria da empresa, com a parte operacional, ele anda lado a lado com a gestão. Então, eu digo que a comunicação ela é de extrema importância para que a gente consiga ter melhores resultados. Então, o comercial também, ele precisa andar lado a lado com a operação, porque muitas vezes na cabeça do comercial, ele imagina que há um potencial de venda daquele produto. Ele vai e fecha ali toda aquela compra. Mas será que aquela loja realmente ela suporta aquela quantidade? Será que realmente não há um outro produto ali que também está em evidência? Será que houve essa comunicação com a gestão da loja e vice-versa, uma via de mão dupla, de que realmente os dois eles entrem num consenso? Eu consigo conversar com o comercial e tem essa abertura. Fala, olha, eu consigo vender. Pode mandar aqui para minha loja que eu garanto essa venda. Então é legal quando aparece essa comunicação e ela surge para que todos os departamentos eles se conversem e que cada um dentro do seu setor assuma a sua responsabilidade. Então eu comprei, mas você vai conseguir vender. Ou muitas vezes não. Olha, minha loja aqui não tem a capacidade, não consigo suportar essa quantidade de venda. E eu acho, de novo, eu sempre vou bater nessa tecla de que a tecnologia ela é de extrema importância para o negócio, porque eu tenho dado informação nas minhas mãos. Então, eu sei quanto que eu vendo por mês de tal produto. Será que eu vou conseguir furar essa bolha de venda? Se a minha capacidade é de vender 2.000, será que eu consigo vender 4.000? Então, olhar esses dados, ter essa comunicação entre os setores vai ser de extrema importância para o sucesso do negócio. Conta um pouco pra gente como você compreendeu a importância de fazer o controle de validade no varejo. Então, ele foi muito intuitivo para mim. Eu não tinha experiência na prevenção de perdas. Eu trabalhava na gestão e quando eu era gestor de loja, eu via que a prevenção ela era um departamento assim à margem da loja. As pessoas elas não gostavam do departamento de prevenção porque achavam que a prevenção ia lá só para apontar erros. E quando eu fui trabalhar na prevenção, eu tomei muito cuidado com isso, porque a minha ideia não era só mostrar o erro, mas era dar soluções. Então, quando eu fui para a prevenção e eu me deparei ali com o controle de validade, e aí nós fazíamos esse trabalho no papel, foi a ideia de não só mapear tudo isso, de mostrar as situações, mas de pensar no que a gente poderia fazer para melhorar aquele resultado. Exemplo, tem um produto que sempre vence. Ele entra
não vende e vence. Entra de novo, não vende e ele vence. Essa informação, ela é repetitiva. Então, quando eu tenho aqui esse controle, eu consegui mapear o produto, eu vi que ele entrou no nosso estoque, que foi colocada a data de validade, ele foi para o ponto de venda, porque eu tenho outros mecanismos para identificar que aquele produto ele estava exposto, estava bem exposto, mas ainda assim ele não vendeu. Com esse controle, eu vou coletar todas essas informações e vou mostrar para o departamento comercial, neste caso, de que esse produto ele sempre entra, ele sempre é exposto, ele não vende e ele sempre vence. Será que esse produto é o produto para estar nessa loja? Sim. Porque pode ser que esse produto, numa loja B, ele consiga vender, mas na loja A esse produto não vende porque não é o perfil. Então, com esse controle de validade, olha só que eu consigo captar várias informações, vários dados, para eu conseguir tomar a melhor decisão. Mas, Alessandro, eu sei que isso é difícil fazer, só que a gente precisa fazer. Porque se eu não conseguir trazer esses dados para a mesa, eu não vou conseguir melhorar aquele resultado de 26% de quebra conhecida. Bom, e quais as vantagens de usar um sistema para controlar as questões de validade no supermercado, por exemplo? Legal. Primeiro, essa redução, né, de desperdício e perdas, né? Um outro dado importante é a gente começa a ter alguns alertas de data de validade para a gente conseguir acompanhar melhor o que está acontecendo com esses produtos. A gente consegue também fazer um link aí com o controle de rebaixa, juntamente com o comercial. Esse contexto ele acaba sendo um pouquinho mais rápido, dado a situação do produto, muitas vezes está com um tempo muito curto, né, da sua vida. A preservação da margem, porque conseguimos fazer algumas rebaixas com uma data bem anterior. Então, se eu precisar sacrificar, sei lá, 30% da minha margem, quando eu identifico esse produto com uma data mais próxima, eu consigo colocar 5, depois 10, depois 20, não sacrificando toda a margem do meu produto. Isso é muito bom, muito bom. Um outro dado é o indicador. Eu consigo fazer uma mensuração por categorias de produto. Então, eu consigo ver os produtos que têm mais índice de vencimento e começar a tratar de uma melhor forma esse produto, sendo na exposição, sendo na quantidade de compra desse produto. Eu consigo ter maior precisão e maior eficiência, porque eu consigo também fazer uma avaliação dos itens que têm o maior índice de perda, maior índice de vencimento. Exemplo, tem produtos de produção própria que a validade é 1, 2, 3 dias. Então são itens que eu preciso estar olhando a todo instante. Eu consigo também ter uma redução de erros humanos, porque quando eu controlo, eu tenho toda uma metodologia aí de trabalho, a gente consegue colocar alguns processos, mapear todos esses processos e a gente consegue aí minimizar esses erros humanos. Falei aqui da importância da gente fazer todo esse controle por conta dos alertas, porque isso nos ajuda muito a conseguir acompanhar melhor o que está acontecendo com esses produtos. E um dado importante é que eu começo também a melhorar a organização do meu estoque. E aí eu volto um pouquinho a falar do treinamento das equipes, porque isso se inicia no recebimento dessa mercadoria. A realidade se inicia desde o momento que eu compro, mas a partir do momento que esse produto ele entra no meu estoque, esse controle efetivo e acompanhamento da data de validade, ele precisa ser feito de uma maneira assim bem assertiva. E se eu não fizer esse tipo de controle, quais são as consequências? Então, o primeiro é, eu começo a ter um grande risco aí de vender um produto vencido para o meu cliente, que é um risco muito grande. Um outro ponto é, eu começo também a comprometer a saúde financeira da minha empresa. Se eu começo a aumentar essa quantidade de produto vencido, eu já começo a perder uma grande capacidade aí de negociação, eu começo a perder uma grande capacidade de oferecer um produto de qualidade para o meu cliente, e aí o nível de satisfação do meu cliente ele também começa a ser prejudicado. E de novo, né, a gente precisa se preocupar também com a imagem da nossa empresa, né? Essa imagem que nós queremos passar para o nosso cliente. Você falou a respeito dos controles de rebaixa, que impacta diretamente no tempo de trabalho do pessoal do departamento comercial.
Além disso, existe algum tipo de criação de acordo dentro de sistemas de controle de rebaixa? Sim, já existe. Já há alguns sistemas que você já consegue fazer todo esse trâmite e é super automatizado e super rápido para que quando essa informação ela chegar ali para o gestor de compras, colocando sempre, monitorando e acompanhando essa data de validade, ele já consegue fazer todos esses acertos e esse processo ele é muito mais rápido. Então na ponta a gente já consegue ter uma devolutiva mais rápida desses acordos e aí o produto já começa a ter uma escala de precificação mais condizente com aquele momento ali da vida e o tempo útil do produto também. E qual seria o momento ideal para a gente fazer o controle de validade? Então, como eu falei no início, toda informação e todo dado ele é muito importante para a gente conseguir tomar aí as melhores decisões. Então o mercado ele precisa entender toda essa dinâmica ali, toda essa estrutura física dele. Agora, há setores que nós precisamos fazer esse controle semanal, que dirá até diário, dependendo do produto, dependendo do setor perecível, por exemplo. Muitas vezes na padaria, que na produção própria, a gente precisa olhar aquela data de validade todo dia, a cada 2 dias, a cada 3 dias. Mas o interessante é que a gente crie dentro desse controle algumas estratégias para que eu consiga fazer isso semanalmente, periodicamente, muitas vezes diário, para que a gente consiga ter um melhor resultado de toda essa estratégia. Agora, o que não dá e é o que a gente acaba vendo, que muitos supermercados eles acabam não acompanhando. Eles não têm esses dados e essas informações, eles acabam não conseguindo fazer todo esse controle. Então, há produtos, há categorias que têm um nível de vencimento muito elevado e ainda assim elas não são acompanhadas. Então muitas vezes o consumidor ele vai até essa rede de supermercado e encontra produto vencido há 1 mês, 2 meses, porque a loja não fez esse controle que deveria ser feito diário, semanal, quinzenal. E, de novo, a gente precisa envolver as equipes nesse processo. Uma pessoa só é muito complexo para fazer tudo isso, e ainda mais se a empresa ela não tem um sistema de automatização. Então podemos dizer que cada categoria requer um nível de frequência diferente e um nível de atenção diferente de acordo com a criticidade dos produtos, é isso? Sim, sim. O perecível ele é um ponto crítico dentro dos supermercados. Nós temos validades aí de 1, 2, 3, 1 semana para o produto. Ainda mais quando o produto ele é manipulado dentro ali da empresa. E quando eu pego, por exemplo, um produto de perfumaria, um produto de limpeza, há alguns produtos que têm até 2 anos de validade. Eu preciso monitorar, eu também preciso acompanhar esse produto, mas dentro desse nível de criticidade, o perecível ele estaria na frente. Sim. Mas ainda assim, eu preciso ter todo um sistema que gerencie e controle essas datas para que a gente consiga ter um panorama real, um panorama fiel de como está hoje o acompanhamento das nossas datas de validade dentro da loja. Onde você considera que as pessoas mais erram ao fazer o controle de validade? Um ponto acho que importante é que algumas empresas ainda elas não utilizam alguns sistemas de automatização. Então o trabalho ainda é feito muito rusticamente, utilizando papéis para anotar a quantidade de produto, validade de produto, código de barra. Então isso é algo que demora muito tempo e ele é muito suscetível ao erro. E quando eu faço uma relação em um bloquinho, um papel, eu não consigo gerenciar isso de uma forma correta. Eu não consigo monitorar isso de uma forma correta e que realmente vai trazer o resultado positivo para a empresa, porque eu não consigo acompanhar esses dados. Eu digo, isso aconteceu comigo já, porque eu não tinha um sistema automatizado de acompanhamento de controle de validade. Então a gente acaba ficando um pouquinho mais perdido. Então essa é uma grande dificuldade hoje que eu vejo em algumas redes de supermercados, de não ter um sistema que realmente a gente consiga acompanhar, que não consiga gerar esses alertas. E um outro ponto importante é que a gente também não consegue fazer auditorias de validade, Porque uma coisa é eu controlar essas datas desde o recebimento, armazenamento e quando ela está no ponto de venda. E um outro ponto é eu ter uma forma para conseguir fazer uma auditoria de vencimento.
Porque eu preciso também de ter algumas pessoas dentro da loja para monitorar, para ver se realmente esse produto venceu, aonde ele está e quais são essas datas. Porque, como você bem disse, nós temos muitas entradas semanais, mensais do produto. E qual é a data que nós temos no ponto de venda? Então, ainda assim, eu preciso fazer auditorias e controlar melhor essa data de validade no ponto de venda e estoque. E assim, vamos imaginar que eu vou começar a controlar o fluxo de produtos e de validade no meu supermercado. Por onde eu começo? Então, acho que o primeiro ponto de partida é eu entender quais são as ferramentas que hoje eu tenho nas minhas mãos. É fazer todo o mapeamento e entender como é que eu estou fazendo esse controle de validade. Como é que eu estou fazendo e quais são os resultados que eu tenho com as ferramentas que eu utilizo hoje. Se eu ainda estou utilizando papel para fazer todo esse trabalho, eu preciso fazer uma avaliação. Será que não é o momento de uma ajuda? Será que não é o momento de procurar novas ferramentas para que eu tenha melhores resultados dentro do meu negócio? Porque a ideia é eu conseguir otimizar todo esse processo para que eu tenha os melhores resultados. E hoje a grande reclamação do varejo é a mão de obra. Nós não temos colaboradores e não temos colaboradores qualificados para executar toda essa atividade. E nós precisamos de um tempo para conseguir treinar e, como eu disse, é conseguir mostrar para ele essa cultura da prevenção de perdas. Então, um ponto inicial é eu mapear como é o meu controle hoje de validade e entender que se esse controle ele não está trazendo os melhores resultados, que eu preciso procurar talvez uma nova ferramenta para eu começar a vislumbrar um melhor resultado para a empresa. Você falou um ponto importante, a gente fala bastante de ferramenta, de tecnologia, mas a documentação, o treinamento, o processo em si, aquele tripé que a gente sempre fala aqui, pessoas, processos, tecnologia, é importante para que a coisa aconteça. Caso contrário, a tecnologia não vai resolver tudo para você, né? Não vai. Então a gente precisa, ter ferramentas que realmente vão gerar resultados, mas a gente precisa também investir nessa mão de obra, porque a gente precisa treinar o colaborador, ele precisa entender o porquê dessas coisas serem feitas e por que a gente precisa fazer isso para melhorar os resultados, como um todo, da empresa, inclusive para ele, porque ele também vai se desenvolver. Hoje a prevenção de perdas é um setor que cresce muito. Nós vemos aí como as redes de supermercados eles olham hoje para esse departamento de prevenção como um departamento estratégico. Quando eu iniciei, o olhar era muito de segurança, A gente precisa fazer a segurança da empresa, qual é a quebra desconhecida, o que está acontecendo, qual que é o número do furto, qual que é o produto que mais se furta nessa região ou nessa loja. Depois disso, nesses últimos anos, eu vi que tudo foi mudando e a prevenção ela passou a ser algo mais estratégico, Então, a gente acompanha controle de validade, acompanha inventário, acompanha precificação, acompanha tudo que vai compor esse universo do varejo para que a gente consiga sempre reduzir as perdas e melhorar o resultado da empresa. Esse é o olhar. E é nesse olhar o colaborador ele se enquadra, porque ele faz parte de todo esse mecanismo. Então a gente precisa continuar treinando, formando essas pessoas, capacitando. E é o que você falou, a gente precisa investir nesse tripé. E a gente também não pode esquecer aí da tecnologia, porque ela vem para melhorar todo esse processo. E o colaborador ele começa também a ser um pouco mais estratégico, que a gente tira esse trabalho um pouco mais rotineiro, repetitivo, de anotar num papel, código de barra, anotar digitar no computador. Isso, digitar. Então ele consegue automatizar esse processo e tudo é mais rápido. E os resultados também eles acabam vindo um pouco mais rápido. Bom, e falando assim de estudos de caso, você tem algum exemplo de algum cliente que fez esse controle, que passou a executar esse controle? Sim, nós temos muito. Vou falar no geral, não posso citar um nome de algum cliente, mas o legal é que o resultado dele é muito rápido. A gente passa de um cliente que não estava conseguindo acompanhar, que não tinha o seu número de perdas, que não sabia o quanto ia para a quebra conhecida dele ou do perecível da mercearia, para utilizar já uma ferramenta, uma solução
Porque ele consegue mensurar. Então, a partir do momento que ele consegue fazer todo esse trabalho de implantação, de colocar a ferramenta, ele já começa a ter esses números na mão. E com esse número, ele já começa a fazer toda a mensuração ali. Então, ele consegue fazer uma rebaixa mais rapidamente, ele consegue melhorar a margem dele porque está acompanhando o produto, ele já consegue fazer uma verificação para entender se esse produto que ele está comprando não está além da capacidade dele de venda. O dado importante é que a gente consegue, utilizando uma ferramenta de automação, treinar mais rapidamente o colaborador, porque a gente utiliza uma ferramenta que ela é intuitiva, fácil de usar. Então hoje todos nós aqui, até uma criança sabe utilizar um celular. Então toda essa ferramenta de automação, ela é baseada em um programa, um aplicativo que muito facilmente qualquer colaborador ele consegue se familiarizar muito rápido. Então o cliente, quando implanta uma solução tecnológica de automação, ele consegue ter o resultado muito rápido, porque ele consegue ter esse número na mão. Eu só não posso citar o nosso cliente, mas os resultados eles são visíveis. A gente consegue enxergar pelo nível de satisfação do nosso cliente que ao utilizar uma ferramenta de automação, o resultado ele vem muito rapidamente. E quantos clientes já conseguiram usar esse tipo de solução? Todos os clientes que nós implantamos a nossa solução, eles já conseguiram ter resultados muito positivos. Então, como eu falei, o resultado ele vem muito rápido. Então, a gente parte muitas vezes de um trabalho manual, um trabalho repetitivo de controle de validade, para um trabalho totalmente automatizado, em que eles conseguem ter ali qual é a data daquele produto e eles conseguem se antecipar, por exemplo, ao vencimento do produto, porque nós conseguimos, numa automatização, colocar vários alertas de validade. Então, ele consegue ter uma ação antes mesmo de que esse produto ele vença. Então, o resultado assim é muito visível e ele vem muito rápido para o cliente. Por quê? Porque a gente parte do zero, né, ali para uma informação muito rápida que ele vai ter ali no dashboard dele, que ele consegue olhar em tempo real como é que está a situação dele de loja. Fala um pouco sobre a solução do ValideCode, como ela pode ajudar o varejista a resolver essas questões de controle de validade. Então, a ValideCode é uma empresa, uma solução que nasceu para atender essa dor do supermercadista. Não só essa, né, do controle ali de validade. É uma ferramenta que foi criada e foi pensada para resolver todas as dores aí do supermercadista. Então, ela é uma ferramenta que funciona tanto web quanto mobile. Ela é uma ferramenta totalmente intuitiva. Então, você consegue operar ela via coletor de dados. Então, o colaborador ele tem acesso ali às rotinas que ele vai fazer de trabalho. Isso é sensacional, porque a gente consegue dar mais autonomia para ele, mas ao mesmo tempo a gente consegue também acompanhá-lo dentro dessas rotinas diárias. Então hoje a gente consegue oferecer quais soluções para o nosso cliente. Então, desde o controle de validade até ali o recebimento de mercadoria que ele faz via coletor de dados. Nós temos hoje a possibilidade do cliente fazer o inventário via coletor, que é uma situação hoje, ainda que a gente acabe enxergando nas lojas, uma dificuldade assim muito grande de fazer o inventário de mercadoria. A gente consegue fazer toda essa solução dentro da ValideCode. A gente tem também a gestão de preços que o cliente ele consegue fazer dentro do nosso ecossistema, e todas essas ferramentas, todas essas soluções, elas foram pensadas para atender diretamente à dor do nosso cliente, com uma redução de custo. Por quê? Porque eu consigo repensar o meu quadro de colaboradores, eu consigo melhorar utilizando uma ferramenta, uma solução como a nossa, que é a ValideCode, para melhorar a produtividade do nosso colaborador, que a gente diminui aquela ociosidade, a gente consegue colocar mais rotinas ali dentro do dia dele, rotinas assertivas, que a gente consegue enxergar melhores resultados. E aí, para a empresa, a gente consegue aí, num prazo muito curto de tempo, enxergar melhorias e resultados para essa empresa, como por exemplo a diminuição da porcentagem de inventário dessa empresa. Então há empresas que a gente começa a fazer um trabalho que o inventário passa de 3%. Então quando a quebra que você fala. A quebra.
A quebra conhecida e desconhecida. E quando a gente faz um trabalho ali de controle de validade, um trabalho no recebimento de mercadoria, uma gestão de preço, a gente consegue sentir esse resultado no inventário. É bem aparente isso tudo. De novo, a gente parte muitas vezes de uma empresa que não estava fazendo nenhum controle para uma empresa que começa a controlar todas essas soluções que a gente oferece dentro da Valid Code. Bom, hoje falamos sobre controle de validades e a importância dele na gestão do varejo. A gente está sempre antenado aqui nas soluções que estão disponíveis no mercado e criando soluções aí também inovadoras para que o varejista consiga resolver esses e outros problemas do dia a dia. Obrigado por assistir esse podcast. Se você gostou do conteúdo, se inscreve, compartilha com seus colaboradores e esperamos você no próximo episódio. Um grande abraço. Obrigado, Alessandro, pela colaboração nesse podcast aí. Um grande abraço e até a próxima. Tchau. Obrigado, pessoal. Até a próxima.